Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom a gente estar como família, reunidos, alegres, conversando, desfrutando da graça de Deus, que é podermos termos uns aos outros, para falar daquilo que Deus tem feito para nós. E, mais ainda, podermos nos reunir para adorarmos o nosso Deus, engrandecermos o nome dEle e conhecer mais dEle, para adorá-lo em sinceridade de coração. Então vamos começar ouvindo a voz dEle, através do Salmo de número 84. Te convido a abrir a sua Bíblia, então. Salmo de número 84, o Salmo dos filhos de Corá. Salmo de número 84. Você que encontrou, por favor, fique em pé. Será também projetado, você pode acompanhar também na projeção. Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que confia em ti. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque por meio de Cristo, do sacrifício suficiente e único de Cristo, nós podemos nos reunir, estarmos presentes no teu tabernáculo, Senhor. Jesus, o teu Filho que tabernaculou, habitou entre nós para que nós pudéssemos juntos, nós todos aqueles que cremos em ti, pudéssemos representar a tua casa, representar o teu povo e nos alegrarmos, Senhor, nos teus ensinos, Pai. Nos alegrarmos de estarmos reunidos como uma família, como um único corpo, Senhor, como a noiva à espera do noivo, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos alegrar com a companhia dos nossos irmãos, podemos nos alegrar, Senhor, diante da tua palavra, da tua voz que fala aos nossos corações e aplica a nossa mente, ao nosso coração através do teu Espírito, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para cultuar o teu nome, para nos rendermos diante de ti, para adorarmos a ti, Senhor, para aplanar ainda mais os nossos caminhos, Pai, a sermos corrigidos pela tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco e nos leva a reconhecer nossos pecados, nossas falhas, Senhor, e nos colocarmos aos teus pés e abandonarmos as práticas erradas e fazermos o que é da tua vontade, Pai. Que este seja um culto, Senhor, em que tudo isso seja real em nossos corações, em que tudo isso seja uma verdade, Senhor, verdade lida, uma verdade cantada, uma verdade orada, Senhor. Fala aos nossos corações, aceita o nosso culto, Pai, e que o nosso culto seja entregue de todo o nosso coração. Oramos gratos a ti, em nome de Cristo. Amém. Podem ficar à vontade. Manu, deu certo a foto? Nós temos como igreja, isso como maninho, e queremos como igreja orar por eles, orar por esta família. Oremos, pode permanecer sentado, mas ore, lembre, irmão Pedro, irmã Diane, o Levi e o Natan. Senhor,
nós nos alegramos mais uma vez em falar contigo e agradecemos, Pai, pelo dom da vida que essa família recebeu, Senhor. Pela oportunidade de trazer pela bênção que é vir mais uma criança a este mundo, todos eles, Senhor. Pelo crescimento do Levi, Pai. Pelo fortalecimento do Pedro, da Diane, Senhor, em encaminhar os 2 filhos nos teus caminhos, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre eles e nos alegramos como igreja por podermos ver a tua promessa, Senhor, de que o teu povo cresceria, Senhor, de que o teu povo continuaria, Senhor. Então, Pai, que nós como igreja nos lembremos todos os dias de clamar a Ti pela vida dos nossos pequeninos, Pai. De clamar pela Tua graça, Senhor, no cuidado, na educação deles, Senhor. Pela saúde de cada um deles, pelo crescimento físico, mas também espiritual deles, Senhor. E hoje, em especial, nós Te louvamos pela vida do pequeno Levi, que veio com saúde, veio para alegrar esta família, alegrar também a Tua igreja, Senhor. Que seja uma grande bênção no meio deles e também no nosso meio, em breve, aqui, adorando também do jeito dele, mas adorando a Ti, o único Deus verdadeiro. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos cantar? Graça e paz, irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé, para juntos nós adorarmos ao nosso Deus. Vamos cantar da segurança que é pertencer a um povo eleito, ao povo de Deus, amém? Cante. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva glória dos céus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, dele sempre ardente louvor. Ao seu amor, ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre ardente louvor. Ele sempre ardente louvor, sempre vivendo em seu grande esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma,
canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre. Já oramos 2 vezes. Tem também a comunhão, tem também a mesa, a participação da ceia. São os meios de graça. E como um meio de graça e obediência também, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Então nós vamos orar de novo. Chegar ao nosso Deus e declarar a Ele que nós somos dependentes de Deus, de que Ele nos sustenta, que Ele cuida de nós. E por isso nós nos elevamos a Ele em oração, nos colocamos diante dEle e falamos a Ele, nos termos dEle, segundo Ele. Então te convido a baixar a sua cabeça e orar pelo crescimento espiritual individual de cada um de nós. Foi compartilhado no grupo alguns objetivos, pelo menos 2, né, continuam presos, não mais. Então, pela libertação deles, é bênção. Da Nigéria, né, que foi incendiado, os pais que foram assassinados, as crianças. Vamos elevar a Deus, clamar a Ele, lembrar também da nossa igreja, pela pregação do Evangelho verdadeiro em nossa cidade, pelos coordenadores dos ministérios aqui da nossa igreja, por conversões genuínas. Então vamos clamar a Deus para que Ele haja no nosso meio, Ele haja entre nós. Senhor, nós sentimos segurança em Ti, porque Tu és o Deus único e suficiente. Tu és o Deus criador de todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas. Sem a Tua vontade nada acontece. E sabemos, Senhor, que às vezes a gente não compreende a Tua vontade, não compreende, Senhor, a forma como Tu ages. Mas sabemos que para aqueles que Te amam, todas as coisas cooperam para o bem deles. Clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua ação entre nós. Que Tu nos protejas, Senhor, das ciladas, Senhor, nos guarde das armadilhas do inimigo, Senhor. Que nós busquemos a Ti, Te conhecer mais, para reconhecer quando algo não vem de Ti, Senhor. Que nos ajude em crescer em santidade, Senhor, a desenvolver a nossa salvação. É por meio das circunstâncias, é por meio da comunhão com as pessoas, que Tu nos mostras as áreas que precisamos mudar, Senhor. A forma que nosso coração precisa ser moldado, Pai. Então, Senhor, que nós, em comunhão, juntos com a igreja, Senhor, como um só corpo, nos ajustemos na dependência do único, do elo perfeito que é Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crescer, a se livrar, a odiar o pecado e a amar a Tua santidade, Senhor. Age em nossos corações, Senhor, para que reconheçamos a tragédia como foi na Nigéria, como aqueles irmãos da Índia que estiveram presos, Senhor, mas Tu os libertaste, Senhor, por meio do clamor do Teu povo, Senhor, por meio da Tua igreja reunida e orando, Senhor, Tu agiste, Senhor. O tempo é Teu tempo, a forma é a Tua forma, Senhor, mas sabemos que é Tu quem tem agido, Senhor. Pelos irmãos da Nigéria, Senhor, tudo que aconteceu lá, todos aqueles pais que foram assassinados, a estrutura que foi estragada, Senhor, mas sabemos que Tu também está agindo no meio disso, Senhor. Cuida de cada criança que ficou sem seu pai, sem sua mãe. Fortalece, Senhor, aqueles que estão ali, Pai. Move o coração do Teu povo para ajudar em oração, ajudar, Senhor, em ação, ajudar em contribuição, Pai, para que a Tua obra cresça, para que o Teu Evangelho progrida, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que o Teu Espírito haja no nosso coração, no coração do Teu povo, Pai, para que reconheçamos que não estamos em tempos bons, mas maus são os tempos e necessitamos da Tua proteção constante, Senhor. Também olhamos para dentro da nossa igreja e clamamos a Ti, Senhor,
para que a liderança espiritual dela, todos os coordenadores dos ministérios, Senhor, busquem a Ti, busquem a Tua vontade, Senhor, que haja um alinhamento real para que a Tua igreja cresça, para que o Teu evangelho, Senhor, seja mais conhecido, Senhor. Nós não queremos só números, mas nós queremos cristãos genuínos, que amam a Deus, que conheçam a Deus, que falem de Deus, que vivam segundo a vontade de Deus, Senhor. Pai, nós clamamos por tudo que tem sido planejado para este ano, Senhor. A escola bíblica que tem sido desenhada, um currículo por mais de 5 anos, para as crianças, envolvendo 11, 12 anos da vida delas, Senhor. Que Tu estejas abençoando e capacitando cada professor, capacitando cada um que se dispõe a trabalhar, a agir na Tua igreja, Senhor. E também, Pai, fala aos nossos corações, nós, membros desta igreja, aos pais que tragam seus filhos para conhecer mais de Ti, Senhor. É o evangelho sendo plantado, Senhor. O mundo tem plantado inúmeras coisas, mas precisamos investir mais nos nossos filhos, Pai. Precisamos investir mais na nossa vida contigo, Senhor. Não só individual, mas também em comunidade, Senhor. Age em nosso meio, fala conosco, Pai. E sabemos que Tu tens feito isso e por isso nós permanecemos aqui, pelo Teu cuidado e pela Tua força, Senhor. Oramos gratos e dependentes de Ti, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós temos trabalhado em relação à escola bíblica e queremos convidar a todos vocês, a classe dos adultos, nos próximos 5 anos, nós estudaremos todos os livros da Bíblia. Então, estejam presentes, estejam conosco, andemos juntos para aprender mais e viver melhor de uma forma que agrade mais a Deus. As crianças, está sendo estruturado, já foi estruturado, foi encontrado um material que acompanha eles pelos 12 anos em que elas estão no ministério infantil. Invista na vida do seu filho, traga ele para a vida de igreja, traga ele para aprender sobre o Salvador deles, para que eles reconheçam o Salvador como Salvador e não como uma luz ou uma força. EBD, domingo, às 9 horas. Estão todos convidados. Vamos cantar? Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Essa próxima canção, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode ficar à vontade também para fazê-lo nesta hora. Pode ficar de pé, por gentileza, para nós continuarmos adorando a Deus. Lembrando que esse momento de contribuições é um momento de adoração também ao nosso Deus. É um privilégio para nós entregarmos ao Senhor parte daquilo que Ele tão bondosamente tem colocado nas nossas mãos. Nós estamos nessa noite como um corpo e como família. Vamos cantar nessa noite. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo.
eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos cantar mais uma vez? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Cada canto desse mundo, cada passo ecoa seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira, que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão. Em nossos corações somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça aqui é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar, em cada expressão, glorificar
e até o final glorificar. Amém. Vamos declarar ao nosso Deus que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar: grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Deus abençoe.
A igreja pode ficar à vontade. Irmão Cristiano, por favor. Irmão Cristiano vai participar agora do Se Vira nos 30. Ele tem um recado para a igreja e também vai orar pela palavra que receberemos pela vida do pastor Tiago. Amém. Boa noite, amada igreja. Primeiramente, então, o nosso recado e logo depois nós estamos orando. O nosso recado é o seguinte: a partir do dia 1º de fevereiro agora de 2025, nós vamos retornar novamente o trabalho dos juniores. Tá? Então, você que tem filho entre 7 anos e 12 anos, traga ele a estar conosco no sábado à tarde, a partir das 2h30. Tá? 2h30 da tarde nós já estamos aqui, estamos recebendo as crianças, eles têm um momento de interação, um momento de palavra, um lanche e depois novamente relacionamento entre as crianças, tá? Fortificando aqueles laços de amizade, né, laços saudáveis e uma preocupação que nós tínhamos e que foi muito bom no ano 2024, é dessas crianças estarem se relacionando com outras crianças aqui dentro da igreja e trazendo mais crianças também. Tá? Nós vamos dar um breve relatinho aqui, não vou me estender muito, irmão, né? Mas nós começamos com 2024, ali pelo mês de março, né? Nós começamos com 5 crianças da igreja. Nós contamos, na época, tínhamos 15 crianças na faixa etária para poderem participar. Mas dessas 15, 5 vieram. E nós terminamos o ano, tá, com uma média de 15 crianças, sendo 6 crianças da igreja e outras crianças que estavam nos visitando. E se tornou uma média, né, se tornou frequente essas crianças que vinham visitar. Então, traga essa criança, é um momento excelente para estarmos conosco, para estarmos falando da palavra de Deus, orando, né? Eles vão para casa, nós tivemos relato que eles iam para casa e tinha que decorar o versículo, tinha que ler a Bíblia, e isso vai criando coisas que eu não tive oportunidade na minha infância, né? E aí a gente está começando a fazer esse trabalho para que as nossas crianças criem este vínculo, até mesmo com a igreja, com a irmandade, com Deus principalmente, né? Então fica o convite, a partir de sábado que vem, dia 1º, 2h30, nós vamos estar aqui, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, soberano e poderoso Pai, nós queremos neste momento, Senhor, pedir a Ti, Pai, louvando o Teu nome, Senhor, que Tu venha, Senhor, aos nossos ouvidos espirituais, ó Pai, que Tu abra agora, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que a palavra, Senhor, venha falar conosco, Pai. Abençoa, Senhor, derrama, Senhor, sobre o pregador desta noite, a Tua graça, Senhor, e que através da boca dele, Senhor, saia, Senhor, refrigera a nossa alma, saia correção à nossa alma, Senhor, e alento, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, esta igreja, Pai. Transforma, Senhor, os nossos corações, ó Pai, e nos torna cada dia mais, Senhor, dependentes da Tua palavra, Senhor, e que Tu sejas soberano, Senhor, sobre nós, ó Pai, em nome do Teu Filho e amado Jesus. Amém, Senhor. As crianças, então, entre 4 e 7 anos, têm um professor que estará dando aula a eles. O berçário estará aberto, caso algum pai queira descer com seu filho, e vamos adorar ao nosso Deus ouvindo a sua palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Em uma orquestra, todos os instrumentos eles são afinados por um padrão. Geralmente, as orquestras elas afinam baseado na nota Lá de 440 Hz. Algumas 442 Hz. Essa nota ela vai basear o naipe de cordas, composto por violino,
violoncelo, viola, contrabaixo. A mesma nota vai basear o naipe dos metais. Embora tenha alguns instrumentos em afinações diferentes, é essa nota que eles vão usar como referência. Essa nota vai basear também o naipe das madeiras, da qual faz parte as flautas, né, o oboé, o fagote. Essa nota ela vai basear também até mesmo a percussão, lá nos tímpanos, aqueles tambores grandes que são de cobre. Eles são afinados também, eles devem ser afinados. Uma nota para que uma orquestra toque junto. A gente vai fazer aqui um experimento, tá? Não espere que dê certo. Nós vamos tocar aqui, eu e o Luiz, foi combinado agora, né? Então a gente vai tocar só o refrão do Vim para Adorar-te, tá? Obrigado, Luiz. Foi bom para ti? Não? Agora eu vou tocar sozinho, tá? Vou tocar sozinho. É menos pior, né? É menos pior. O instrumento, a afinação dele precisa, até valoriza a sonoridade, a amplitude, o som que sai do instrumento. A afinação ela é importante, é um padrão que é estabelecido. Eu vou deixar aqui. Embora os instrumentos estejam afinados, e esse é um caso que vocês podem perceber, o violino ele estava afinado na afinação relativa. Ele estava afinado em outra tonalidade, ele não estava em 440 Hz como o violão estava, ele estava em outra. Se eu tocasse sozinho, é possível que passasse desapercebido. Ainda mais se tivesse um pouco menos, né, gritante assim essa diferença, que aí estava com mais de meio tom de diferença abaixo, né? Mas o que acontece é que as referências desalinhadas, elas causam aquilo que a gente chama de dissonância. Dissonância é o som estranho ao ouvido. É uma cacofonia. É algo difícil de aguentar ouvir. Vocês deram graças a Deus que eu não quis tocar a música inteira, né? Imagina, fala, Luiz, nós vamos tocar a música inteira, né? Isso dói ao ouvido. Imagina uma orquestra com 80 músicos, né, e um único violino afinado em outro tom. Eles vão tocar o concerto de Mozart, ou talvez o concerto de Beethoven. Uma das mais famosas sinfonias, a quinta de Beethoven, pam, 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 e tem um violino miserável em outro tom. Você acha que isso vai gerar algum efeito naquilo que vai entregar finalmente ao público que vai ouvir? Isso vai ter impacto? Certamente sim. Um único instrumento, fora do tom, ele vai derrubar a orquestra inteira. Ele vai conseguir prejudicar as 80, né, os 80 músicos, 100 músicos que estão ali compondo aquele grupo. Cada instrumento e cada músico é importante para a entrega da música final. Quando há no meio da orquestra de Deus também músicos relapsos com sua afinação, com a nota da afinação referência,
que é a vida de Cristo, a vida na palavra, também há uma dissonância da vida da igreja quando ela então toca essa sinfonia do evangelho ao mundo. Cada um de nós é importante na construção desse som único que é propagado na nossa cidade, no nosso país, a todas as nações. A cacofonia, essa dissonância, ela pode causar como que a gente fala, um trauma nas pessoas, a tal ponto que talvez nunca mais viessem a querer ouvir novamente um concerto. Porque se concerto é isso, primeira vez que eu venho, o concerto é isso, eu não quero isso. Né? Então, pode causar até um trauma, a fim de que ela nunca mais ouça o evangelho. Nós precisamos tomar cuidado, zelar pela pureza da igreja, porque é nesse anfiteatro da fé que nós temos que tocar essa melodia e toda a harmonia, contrapontos e notas de maneira harmônica para que o mundo ouça o evangelho através da pregação e da coerência com o viver a palavra. O pastor reformado João Calvino, ele chegou a uma constatação de que 3 elementos caracterizam uma igreja bíblica. Então, o primeiro elemento é a pregação fiel das Escrituras, né? A exposição das Escrituras. Essa é uma marca, é um distintivo de uma igreja verdadeira. A pregação fiel das Escrituras. Segunda marca de uma igreja verdadeira é a correta administração da ceia do batismo. Essa é a segunda marca. Por algum tempo, a igreja se baseou nesses 2 elementos. Uma igreja verdadeira é uma igreja que prega a palavra fielmente e administra corretamente a ceia e o batismo, né, de maneira bíblica. João Calvino percebeu no decorrer da carruagem que havia um terceiro elemento que era importante para a pureza da igreja. Esse terceiro elemento era a disciplina bíblica, o exercício da disciplina na igreja. Ele é um elemento muito importante para manter a pureza da igreja, para evitar dissonâncias de músicos relapsos. Né? É justamente pensando nesse terceiro item que Deus, através do apóstolo Paulo, venha nos admoestar nesta noite. Tá? Haverá um momento, irmãos, certamente haverá um momento, onde a igreja vai ter que exercer a disciplina bíblica. Esse não é o nosso desejo, né, de ir ao ponto máximo dessa disciplina. Mas é certo que a igreja precisa manter a sua pureza. Isso é necessário porque tem gente que, mesmo ouvindo a pregação fiel da palavra, né, gente que, mesmo tendo sido batizados de maneira totalmente cuidadosa, buscando verificar evidências do entendimento do evangelho, né, evidências da graça, ali, mesmo participando da mesa do Senhor da ceia, acaba vivendo de maneira a manchar o testemunho de Cristo. Acaba vivendo de maneira fazendo coisas que até os ímpios não fazem. Isso é um desserviço para a obra de Deus. Isso é um problemaço para a igreja. Neste capítulo, então, que é o capítulo 5 de 1 Coríntios, que se você já quiser ir abrindo aí, Paulo, então, inicia uma nova sessão da carta. Nós acabamos, semana passada, o capítulo 4. Esses 4 primeiros capítulos falavam sobre as divisões que estavam ocorrendo na igreja. Paulo conclui o capítulo 4 falando que isso era por conta do orgulho deles. E agora no capítulo 5, Paulo vai tratar um caso complicado que estava acontecendo na igreja.
o orgulho dos coríntios era a causa do desastre dessa igreja. Né? Capítulo 5, Paulo vai tratar aqui no começo 2 problemas, mas antes disso vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 5, diz assim a palavra. Paulo falando àqueles irmãos, escreveu para aqueles irmãos, então entenda que isso aqui é uma carta, tá? Tente ouvir como o próprio Paulo, né, falando para aqueles irmãos de Corinto. Ouve-se por aí que entre vocês existem imoralidade tal como não existe nem entre os gentios. Isto é, que alguém atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, ao autor de tal infâmia. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me, e com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora, escrevo a vocês que não se associem com alguém que, se dizendo irmão, for devasso, for avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor de vocês. Texto duro, né? É um texto politicamente incorreto. A palavra de Deus é muito clara para nós que a disciplina bíblica é um princípio a ser exercido. Então nós vamos pensar aqui. Paulo adverte esses irmãos a 2 problemas. Ele começa com esses 2 problemas aqui. Primeiro, havia imoralidade sexual no meio da igreja, entre os membros da igreja. Algo tão grave e que já era público. Paulo falou, ouvi dizer, já estava correndo pelas igrejas da Ásia. A notícia, a igreja de Corinto lá é uma bagunça. Lá pode tudo. Né? A pureza da igreja estava manchada. E o segundo problema que Paulo fala é, a igreja que se julgava madura na fé, que falava que era espiritual, lembra dos capítulos anteriores? Essa igreja, bem como a sua liderança, não tomaram nenhuma providência, sendo totalmente relapsos e coniventes com o pecado, envergonhando a Cristo e o seu evangelho. Esse é o argumento de Paulo, ele vai trabalhar a respeito disso aqui, nesse texto. Paulo fica inconformado. Você percebe nas palavras de Paulo esse senso de inconformado. Né? Como assim está acontecendo isso no meio de vocês? Né? Era um pecado explícito, sem tratamento. E era um incesto. Um membro da igreja estava vivendo uma vida de relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. A gente infere aqui que essa mulher é a madrasta
desse rapaz. Porque se fosse a mãe dele propriamente, eu acredito que Paulo seria ainda muito mais duro no escrever. Então, a mulher do seu pai aqui, nós podemos entender que seja a madrasta desse rapaz. Algo que era escândalo até para os de fora. E olha que, se você lembrar bem, lá da nossa primeira mensagem em Coríntios, na carta de 1 Coríntios, você vai lembrar que 1 Coríntios é uma cidade portuária, cheia de pecado sexual. Uma cidade que tinha templo da deusa Diana lá, existiam prostitutas cultuais, existe uma hipérbole que tinha 1000 prostitutas cultuais naquela cidade. Uma cidade da devassidão. E até para aquele público, aquilo que estava sendo feito e que a igreja estava aceitando dentro da igreja, era assombroso, era assustador. Que igreja saudável, espiritual é essa que permite algo assim no meio? Acontece que a palavra já era clara quanto a isso. Os coríntios desqualificavam, os coríntios não consideravam, desconsideravam a palavra de Deus. Porque olha o que está escrito na lei, Levíticos 18:8, diz assim: não tenham relações com a mulher do seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Levítico 18:8. Levítico 20:18. Se o homem se deitar com a mulher no período da menstruação dela e tiver relação com ela, descobrindo a sua fonte, e esse descobrir, ambos serão eliminados. Acho que eu coloquei texto errado aqui, deve ser 17. Mas o texto está falando a mesma coisa, tá? Está falando a respeito de a mesma citação que não deve. Deuteronômio 27:20. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá, amém. A lei era clara, né? Como diria até no futebol, a lei é clara quanto a isso. Mas os coríntios não estavam nem aí para a palavra. Eles estavam vivendo de maneira a considerar que todas as coisas são lícitas para a gente. Não julgueis. Né? Eles estavam vivendo essa cultura maluca que nós vemos nos nossos dias, na igreja de Corinto. O povo de Deus foi chamado para ser santo, ou seja, separado do mundo, a fim de ser espelho da santidade de Deus no mundo. Isso a gente vê desde o Antigo Testamento, quando Deus separa, então, um povo para si. E isso se reflete na vida da igreja. Por que os coríntios estavam permitindo isso? É uma pergunta que vem na minha cabeça. Por que eles aceitavam isso? Paulo nos responde. Mas alguns comentaristas falam a respeito disso. E faz muito sentido a gente pensar a respeito disso. Talvez aquele homem imoral fosse uma pessoa de posses da cidade. Talvez ele fosse alguém de status, de grande relevância na sociedade de Corinto. E a igreja não queria perdê-lo entre aspas, né? Porque ele não era igreja. Igreja não é um prédio, igreja são pessoas. Ele não fazia parte da igreja invisível de Cristo. Talvez ele fosse alguém, tranquilo. Né? Talvez alguém pudesse se beneficiar da presença dele. Talvez um líder da igreja gostasse muito dele e botava panos quentes na situação. Ou tivesse algum grau de parentesco com alguns irmãos da igreja, né, parentesco sanguíneo. O fato, irmãos, é que pouco importa aquilo que eu infiro aqui. O que o texto é claro aqui é que a igreja estava sendo permissiva com pecado dentro dela. Pecado grave, pecado que estava escandalizando o testemunho público da igreja. A igreja de Corinto estava agindo de maneira reprovável, não tendo em conta o evangelho e pecando contra Deus por sua omissão ativa. Esse termo aqui,
Eu estava escrevendo e pensei, cara, isso aqui é omissão, mas é uma omissão ativa, porque eles queriam ser omissos com aquilo ali. Eles não queriam aplicar aquilo que deveria ser aplicado, né? Irmãos, isso acontece porque muitas vezes não, todas as vezes que a gente tem que exercer disciplina, a gente não gosta. Quem gosta de disciplinar seu filho? É delicioso, assim, falar, nossa, que prazer disciplinar meu filho. É óbvio que não. Né? Mas é uma necessidade, é um compromisso que nós temos, a fim de que aquele que está cometendo um erro, um pecado, possa então perceber, se arrepender e voltar. Então, dá trabalho ser uma igreja séria. Talvez era conveniente eles ficarem de boa, né? Sem fazer muita coisa. Ao aceitar o imoral sem corrigi-lo, a igreja estava dando as costas para o Deus Santo, que tirou eles da escravidão, do pecado, para serem um povo santo. Assim tem sido nos nossos dias, irmãos. Aqui eu estou falando de maneira geral. Não estou aplicando a nossa igreja local de maneira específica, mas de maneira geral. E pensando até em nível de igreja brasileira. Escândalos e mais escândalos nas igrejas. Igrejas locais que têm aceitado conviver com pecados explícitos, que maculam a imagem da santidade do dono da igreja, que é o Senhor Jesus. É jovem transando antes do casamento. Aliás, parece que na nossa sociedade, você usou o termo namoro, está permitido todas as coisas, né? Se torna lícito, é uma palavra mágica, né? De tornar as coisas que não são lícitas, lícitas. Né? É uma doideira. E daí a pessoa namora um, namora outro, vai mudando de namorado. E a vida devassa, vai acompanhando. Né? Casais vivendo relacionamentos abertos, agora tem essa moda aí, relacionamentos abertos, né? Nós não somos ciumentos, nós temos relacionamento aberto. A mulher pode procurar outra pessoa para ter relações, o marido também. Que insanidade é essa? Que modelo, que padrão maluco. Isso não pode adentrar a igreja de Cristo, de jeito nenhum, irmãos. É membro da igreja caluniador, que fala palavrão à torta e à direita. Nossa sociedade perdeu o filtro da boca. Quando eu era criança, não era tão corriqueiro assim você ouvir palavrão, assim, né? Coisas realmente pesadas, de baixo calão, esdrúxulo, assim, né? Se eu soltasse o palavrão em casa, era 2 dentes que ia embora, né? Mas hoje a nossa sociedade, ela está num nível complicadíssimo. E os cristãos estão indo nessa onda, achando que é normal. Todo mundo fala. Lembra do conselho da tua mãe, você não é todo mundo. Tá? É membro bêbado, que só posta foto bebendo na rede social. Né? Daí justifica com a liberdade cristã. Né? Mas ele posta como fonte de orgulho, mostrando, olha como eu sou livre. Irmãos, a palavra de Deus não é contra você tomar uma bebida alcoólica controlada lá. Né? A embriaguez, sim, é condenável. Mas qual a lógica de você ficar postando esse tipo de coisa? Nós temos uma cultura evangélica brasileira que isso é escândalo para os de fora. Nós temos que cuidar. A nossa liberdade cristã, ela deve zelar pelos mais fracos. E a nossa liberdade cristã, ela não pode impedir que pessoas ouçam o evangelho. Que nós sejamos descredibilizados por conta de coisa boba, coisa que a gente não precisa fazer. Mas parece que às vezes nós queremos ser parecidos com o mundo. Ou queremos aceitar o mundo.
é membro avarento, ganancioso, que retém o que não é dele, não paga o direito dos funcionários, que explora os vulneráveis. A carta que Paulo enviou aos Coríntios. Né? Então, esse ato da preservação das Escrituras também é sobrenatural de Deus. Tá? E Paulo já tinha falado para eles a respeito de que eles não se associassem com os impuros. E eles entenderam assim, não, nós que somos crentes, somos melhores do que os do mundo. Então nós não vamos nos associar com o mundo. Né? Mas Paulo fala, vocês entenderam errado. Paulo diz para eles, essa situação, na verdade, é motivo de lamento entre vocês. Quando alguém está no nosso meio, irmãos, foi membro de nossa igreja local, aqui da PIB, ou da igreja que tu faz parte, se você nos visita hoje. E alguém então cai em pecado, ele é pego em pecado, não se arrepende. Irmãos, isso é motivo de tristeza para nós. Isso é motivo de lamento. A disciplina ela não é vingativa, a disciplina ela não é sádica. A disciplina ela objetiva a pureza da igreja, o arrependimento do pecador, transformação de vidas, advertência àquele que está falho. Esse é o objetivo, isso é amor de verdade. Isso deve ligar uma luz de alerta para nós não acharmos legal situações trágicas de pecado. Não é legal. Aconteceu tal coisa, bem feito. Não é bem feito. É triste que pessoas tenham que sofrer a disciplina eclesiástica e a disciplina de Deus. Porque às vezes Deus pesa a mão. É triste isso. Não é legal. É motivo de nós lamentarmos. Ao invés de sermos rápidos em fofocar, deveríamos ser rápidos de nos colocar em joelho e chorando porque alguém se afastou do Evangelho. É importante nós pensarmos sobre a relevância, irmãos, também de um verdadeiro cristão, né, ser membro de uma igreja local. Porque como nós poderemos disciplinar e sermos disciplinados se nós não formos membros? Né? Como expulsar alguém da igreja se alguém não faz parte efetivamente da igreja? Desde o primeiro século as igrejas tinham listas de quem fazia parte da igreja, inclusive sendo acrescentados por meio do batismo, que era o testemunho público, então, daqueles irmãos para entrarem para a comunhão, né? Demonstrando, então, o testemunho público de conversão e fé. A igreja de Atos instituiu os diáconos, lá em Atos 6, para atender as viúvas helênicas. Irmãos, os apóstolos sabiam quem fazia parte da igreja. Aquelas viúvas helênicas ali são povo de Deus, nós precisamos atender elas. O povo de Deus sempre soube quem faz parte da igreja. Né? Havia identificação com a igreja local. Isso é algo importante para nós pensarmos. Tá? Observe também que a disciplina ela deve ser aplicada não pelo pastor somente. Porque Paulo poderia falar, eu estou mandando, vocês expulsam o tá? É para excomungar ele aí. Mas Paulo fala, vocês precisam fazer isso. A disciplina ela deve ser aplicada não por um pastor somente, mas a instrução da palavra de Deus, tanto em Mateus 18 como aqui Paulo falando, essa função da igreja, da congregação fazer isso. Isso é um ato público. Toda assembleia deve estar ciente, participar da aplicação com seriedade e fidelidade, tomando as medidas necessárias de acordo com a palavra de Deus. Paulo não está em desacordo com o Senhor Jesus, em Mateus 18, em falar, entreguem a Satanás. Porque em Mateus 18 o Senhor Jesus falou, olha, vai 2,
se não te ouvir, né? Não, vai tu somente, depois leva mais 2 ou 3 testemunhas, se não te ouvir, leva para os presbíteros, se não ouvir, leve a congregação, né? Se ele não te ouvir, então, trata-o como um pagão, um ímpio. O que o Senhor Jesus está falando? Exclua da comunhão, né? Da membresia da igreja. É isso que o Senhor Jesus está nos instruindo ali. Aquele que não quer andar de acordo com a palavra de Deus, ele não pode também, a gente não pode dar o privilégio para ele se sentir cristão. É o nosso dever alertá-lo através da disciplina que, olha, tem coisa errada na tua vida. Isso aí não é condizente com aquele que diz ser salvo, né? Você não reflete a imitação de Cristo, que é o chamado do discipulado, que nós conversamos a semana passada. E nesse caso, o pecado era público. Então precisava de um tratamento público também para sanar esse problema. Entregar a Satanás, irmãos, é lançá-lo do mundo. Bastante interessante a compreensão da excomunhão da igreja. A gente, por vezes, por conta de abusos que ocorreram no passado na história da igreja, né, algumas seitas, algumas falsas religiões, até mesmo o catolicismo romano, a excomunhão era usado como um meio de colocar medo nos crentes. Né? Qualquer coisa, não, eu tenho uma carta na manga, eu vou, se você fizer tal coisa, eu vou te excomunhar da igreja. Né? Mas, irmãos, quando a gente lê aqui esse texto da palavra do Senhor, a gente vê que a excomunhão, ela é um princípio bíblico e ela tem algo interessante, né? Porque essa palavra é muito forte, entregue a Satanás. Eu chego a pensar que, de fato, nós temos, por sermos membros de uma igreja, fazermos parte de um povo, termos uma liderança que Deus institui na igreja, uma cobertura espiritual. Nós constantemente oramos uns pelos outros. Nós constantemente ministramos a palavra uns aos outros. Cuidamos uns dos outros. E entregar a Satanás é algo muito triste. É ser lançado ao mundo. Essa pessoa ela não era crente. Mas é uma punição, né? É uma disciplina, melhor dizendo. Apaga a palavra punição, coloca a palavra disciplina. É uma disciplina muito séria. É. Eu não acredito que, por esse texto bíblico, a pessoa foi como algumas... uma coisa importante, tá? Alguns usam esse texto aqui, né? Entrega a Satanás para que a carne sofra e o espírito seja salvo, né? Usam esse texto como base para o purgatório. O texto não é base para purgatório, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é, olha, entrega a Satanás, confronte seu irmão, fala, você não faz parte da igreja, a sua vida não condiz com o evangelho. Você não é membro da igreja aqui mais. Corrija a sua vida, porque sua vida não é uma vida de crente. Né? Então esse irmão seria privado da cobertura espiritual daquela igreja, ele seria entregue ao mundo, e o pecado, irmãos, o pecado traz dor, o pecado realmente destrói o ser humano. Né? A fim de que aquele irmão, então, sofrendo as consequências do seu pecado, pudesse se arrepender. E então voltar-se ao Senhor Jesus de fato. É isso que Paulo está dizendo. E nos parece que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, é esse cidadão que Paulo está falando, acrescentem ele de novo à igreja, recebam ele. Parece que é ele. O texto não é claro, mas é muito sugestivo que seja isso. Né? Então, parece que essa pessoa foi reavida à igreja.
Graças a Deus. Então esse texto não é base para purgatório, tá? Membresia é algo sério. Como a nossa igreja é conhecida em Passo Fundo? Eu não sei. Não sei nem se a gente é conhecido. Né? Mas como nós queremos ser conhecidos em Passo Fundo? Né? Isso é algo que nós precisamos sempre pensar. Nós carregamos o nome de Cristo. Nós somos imitadores do Senhor Jesus. Nós queremos ser conhecidos como pequenos cristos. Como um povo que obedece à palavra. Existem pecados não tratados no nosso meio que estão enfraquecendo a nossa pregação do Evangelho? São algumas coisas que nós devemos refletir. Paulo, então, ele começa a falar sobre a Páscoa. Ele fala, joga fora o fermento. Ele está falando sobre Páscoa. Quando Deus instituiu a Páscoa lá no Egito, ele falou, assem pães sem fermento. O fermento significava, então, a marca do pecado. Eles tinham que comer esses pães já com o cajado da mão pronto para sair, para ir para a terra prometida, porque Deus estava libertando eles, o cordeiro tinha sido morto. Esse é o símbolo que Paulo traz. Paulo é muito doutrinário quando ele corrige a igreja. A correção bíblica, a disciplina eclesiástica, ela é bíblica, ela tem que ter base. Paulo, ele faz isso com maestria aqui nos ensinando. Que a Páscoa foi instituída para perdão de pecados. O cordeiro morreu substituindo aquele povo. Quando o anjo da morte passou, então aqueles que tinham nos umbrais da porta o sangue do cordeiro foram poupados, porque o cordeiro já tinha expiado a culpa do pecado. Então aquele povo ele era santo. Ele foi santificado pelo sangue do cordeiro. E uma vez santo, santificado por Cristo, qual sentido faz querermos continuar a viver enfiados no pecado, no lamaçal do pecado? Irmãos, nós continuamos a nossa vida toda no processo de santificação, né? Descobrindo coisas que nós falhamos com o Senhor, corrigindo, mas estar em comunhão com o pecado, feliz da vida por ter uma vida devassa, isso não pertence àqueles que vivem a Páscoa. Isso não pertence ao povo que Deus chamou para fora da escravidão. Isso pertence aos egípcios, que foram destruídos pelo anjo da morte. Tirem fora o fermento, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Né? E aqui, Paulo usava a ideia do fermento natural. Está em alta, né? Pães com fermentação natural, então você vai usar o levain, né? Aquela farinha que você coloca um pouquinho ali, e aquela farinha ela se multiplica no outro dia, para você ir fazendo pão, vai renovando ali. Né? Paulo está falando, lancem fora esse fermento. Né? O fermento do pecado também, irmãos, ele leveda toda a massa. Ele leveda a igreja. Ele leveda as nossas vidas. O crente, segundo Paulo, ele não celebra a Páscoa uma vez por ano, mas o crente vive a Páscoa todo o tempo, porque nós vivemos pelo Cordeiro que foi morto. Nós vivemos por Cristo. Nós vivemos comendo pães ázimos, sem fermento do pecado, nos alimentando disso. Aliás, o pão com fermento não era aceito nas ofertas no santuário. Deus nunca aceitou o pecado na sua presença. O pecado, irmãos, não é inocente. Êxodo 12:15 diz, 7 dias vocês comerão pães sem fermento, logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo, será
eliminado de Israel. Essa é a instituição da lei de Deus. Lembre-se, no sistema cultico, então, do Antigo Testamento, o fermento não podia acontecer. Continuando, Paulo mostra que estava ensinando que a igreja não deve se associar com os imorais, mas ele não fala isso a respeito de se associar com o mundo, nessa perspectiva monástica, né? Aconteceu muito no passado isso, a igreja. Nós não podemos nos associar, então vamos montar uma comunidade nossa, e a gente vai viver num clã, né? E daí a gente não vai mais conviver com o mundo. Não, o Senhor Jesus nos falou que orou para o Senhor, para Deus, né, em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O crente está no mundo para testemunhar da presença de Cristo, da graça de Deus. O crente se relaciona com o mundo, o crente vê graça comum na vida dos outros. O crente precisa pregar o evangelho, o campo missionário é o mundo. O que Paulo está aqui falando vocês entenderam errado quando eu falei de associar com o imoral. Eu estava falando de vocês se associarem com gente que se diz crente e vive vidas piores do que os descrentes. Gente que fala que é salvo e continua no pecado. Gente que não leva a sério a cruz de Cristo. Paulo falou, esses aí vocês não devem se associar. Paulo está falando, não vá na casa dele, né? Não frequente mais a mesa com a pessoa, como algumas seitas fazem. Então, se a pessoa sair da igreja, porque em algumas seitas a salvação está na igreja, não em Cristo, né? Então daí você não pode mais conviver, falar, mesmo se for seu filho. Não nos parece que Paulo está instruindo isso. Nos parece que Paulo, no contexto da carta, está falando a respeito da celebração da festa que chamava Ágape, a festa do amor. Era uma almoção de domingo, que a igreja tinha o costume de ter lá, e no final desse almoço eles celebravam a ceia do Senhor. Então Paulo está falando que ele não participe da ceia. Irmãos, é muito interessante isso, né? O zelo que nós devemos ter com a ceia do Senhor, com o cálice e com o pão. Paulo já fala lá no capítulo 11, nós vamos chegar lá se assim Deus permitir, né? Aquele que come indignamente do pão, come para juízo, né, para si. Né? Mas nós como igreja também temos que zelar por isso. Por muito tempo eu pensei, não, a igreja não deve zelar por isso, isso é uma responsabilidade pessoal de cada um. Cada um examine-se a si mesmo e depois coma o pão e beba o cálice. Mas num caso grave desse, a igreja é responsável sim, por não permitir a participação dos elementos. É interessante isso, né? Quando nós celebramos a ceia, irmãos, nós estamos indicando que nós temos participação no corpo de Cristo. Nós estamos indicando que a obra do Senhor Jesus foi aplicada nas nossas vidas. E anunciamos que Ele voltará para julgar a terra, mas que nós fazemos parte do povo dele. Então, é isso que esse texto está nos dizendo. E mais uma vez nós vemos que há distinção entre crentes e ímpios. Entre aqueles que servem a Deus, que se arrependeram e creram no Evangelho, e aqueles que não se arrependeram e não creram no Senhor Jesus. A humanidade está dividida. Não se engane. A humanidade está dividida. E não é por raças, não é por línguas. Aliás, o Pentecostes foi a reversão da Babel. Não é nada disso que nos divide. O que divide, como nós já vimos aqui nessa carta, é o Evangelho. Algumas aplicações rápidas aqui para nós, tá? Esse texto foi um pouco mais longo, tá, irmãos? Eu queria terminar esse capítulo 5 para a gente poder avançar nessa carta nos outros assuntos, né? Então fui mais acelerado aqui. Mas algumas rápidas aplicações. O companheiro mais próximo do pecado é o orgulho. O pecado separa as pessoas de Deus e o orgulho precede a queda.
Lembre-se sempre disso. De acordo com Paulo, se o pecado corre solto na igreja, a igreja não passa de uma reunião social e não se tornou uma comunidade capacitada e santificada por Cristo, nem imitadores dele verdadeiros. Não é uma comunidade de discípulos, se a coisa está desenfreada no meio do povo de Deus. Terceira, não é só a imoralidade sexual que deve ser tratada, embora seja um pecado muito presente nos nossos dias também. Mas Paulo vai citar aqui, falando dos de fora, e no capítulo 7, capítulo 6, ele vai falar de novo a respeito disso aqui, mas ele vai falar, sobre os gananciosos, os idólatras, os caluniadores, os bêbados, os ladrões, todos aqueles que se identificam com Cristo, eles não devem ser dessa forma. Não deve, não faz nem sentido, Eles vivem uma vida hipócrita, manchando a imagem da noiva de Cristo. Esses devem ser disciplinados, pois na verdade eles são discípulos de Satanás, e por isso têm que ser entregues a Satanás, que é o pai deles. Eles precisam se converter. Os que são de Cristo não são assim. Quarta aplicação, a disciplina eclesiástica é bíblica e ela deve ser exercida quando for necessário, para que Deus não seja envergonhado pela igreja e a igreja cumpra sua missão de testemunhar de Cristo e do poder transformador do Senhor Jesus. A turma do não julgueis não pode ler esse texto aqui da palavra de Deus, porque Paulo é claro em dizer, vocês não devem julgar os de dentro. O que Jesus fala em Mateus 7:1, ele está falando sobre o julgamento hipócrita. Vocês que querem tirar o cisco do olho dos seus irmãos, mas tem uma trave no seu olho, tem um tronco de árvore no teu olho. Esse Jesus repreende. Mas Jesus está dizendo, você precisa tirar o tronco da sua frente, do teu olho, para você então poder ajudar o outro a tirar o cisco do olho dele. Mas é certo, irmãos, que a igreja tem o dever. Aqui Paulo está dizendo, nós temos muito claro o nosso dever de julgar as ações dos outros, uns dos outros, para preservar a igreja e zelar uns pelos outros e pela pureza da igreja. Isso é uma verdade bíblica. Obviamente, irmãos, isso eu estou passando aqui de maneira rápida. Mateus 18, os passos bíblicos, algo baseado na palavra, no seu achismo. É o que a Bíblia diz, o que Deus diz a respeito disso. Mas nós temos esse dever de nos ajudar a viver uma vida santa, agradável a Deus. A disciplina bíblica deve ser no seu último grau, ou seja, na excomunhão realizada pela igreja. E nós, no sistema batista, faremos isso através da Assembleia. Nós fazemos isso através da Assembleia. Onde é trazido, então, o problema, trazido a maneira como já foi trabalhado, e é trazido para a igreja, então, para nós orarmos e tomarmos essa decisão como povo de Deus para preservar a pureza da igreja de Cristo. É uma responsabilidade da congregação. Olha a importância de ser igreja. Sexto, a vida cristã se vive em comunhão com a igreja local, sendo parte identificável dessa igreja. Essa ideia moderna de igreja que você entra, você não é visto, você sai, ninguém te vê, a vida é tranquila lá. Irmãos, não é isso. A gente não consegue viver esse princípio bíblico aqui, numa igreja que ninguém te conhece, que ninguém te vê. A igreja é feita por gente que a gente anda junto, que a gente pode imitar, que a gente pode discipular, que a gente pode corrigir, que a gente pode ser corrigido. Isso faz parte do caminhar do cristão em busca da santidade, para a glória de Deus. Tá? Então, considere a necessidade de você ser membro
de uma igreja. Tá? Sétimo, não brinque com concessão de pecado. Hoje, você abre uma pequena concessão ali com o pecado, né? Amanhã, talvez, você estará fazendo algo que o seu hoje não compactuaria de jeito nenhum. Se você já está cauterizado pelo pecado e está indo mais a fundo, não brinque com o pecado. Jogue o fermento fora. Jogue o fermento fora. Ele leveda a massa. Ele leveda a tua vida. Ele leveda a igreja. Não permita o fermento na tua vida. Em nome de Jesus. Viva a Páscoa na sua vida. Celebre a Páscoa no seu viver. Lembre do seu Cordeiro Pascal, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu para te libertar dos seus pecados, te fazer uma nova criatura, para que você viva para a glória dele. Que o nosso concerto do Evangelho, meus irmãos, nesse anfiteatro da fé, ele possa redundar em um som harmônico da graça e da santidade de Deus ao mundo. Que o nosso som de cada um de nós, músicos dessa orquestra que se chama PIB de Passo Fundo, possa ecoar como um som harmônico a Passo Fundo para a glória de Deus. Amém? Pastor Mene? Irmãos, nosso tempo aqui é bem curto, né? Então, leia o texto depois em casa. Vê se você lembra daquilo que foi exposto da palavra, daquilo que, se não foi inventado nada. Seja o bereano, olhe para a palavra, confira lá se está escrito lá mesmo. Tá? Amém? Amém. Então estamos chegando ao final do nosso culto e queremos convidá-los, a partir agora de fevereiro, todas as atividades da igreja estão retornando. A escola bíblica, domingo às 9, né? Está retornando também. E continuamos, os jovens, sábado, a partir das 18h30. Então você, que é parte da igreja, faça parte dela, esteja junto. E também, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, que daí, é isso aí. E temos os aniversariantes. Hoje estaremos comemorando os aniversariantes. E você, qual que foi os últimos meses? Hoje é novembro, dezembro e janeiro. Então você que fez aniversário em novembro, dezembro e janeiro, por favor, venha aqui, que nós queremos orar com vocês. Não é no dia, mas vale, a bênção vale. A bênção ainda vale. Com certeza valeu a pena esperar. Tem um bolo fantástico ali pra gente. Olha só. Quem não fez, vem pra frente. O Vitor, cadê o Vitor? O Vitor, ele está se escondendo com a Lulu, mas ele também fez aniversário dia 3 de janeiro, olha só. E hoje é do Felipe Sereta, que não está conosco, mas oraremos por ele também. Olha que bênção, irmãos, podermos conviver e festejar uns com os outros, né? Isso é vida de igreja, isso é crescimento na comunhão com Deus e com os irmãos. Então vamos todos juntos em pé, vamos orar por esses queridos, orar pelas suas vidas, e logo após, nós não vamos cantar a última, daí a gente já pode descer para comer o bolinho que vai ter lá para comunhão. Então não vão embora sem antes pegar um pedacinho de bolo e conversar com uma dúzia de pessoas. Oremos.
Senhor, nós te louvamos por esse tempo onde podemos ouvir a tua voz e podemos nos alegrar em saber que tu cuida do teu povo, Senhor. Que tu chama teu povo para viver de um modo diferente, de um modo santo. E clamamos, Pai, a ti que nos ajude a viver nessa santidade que reflete a tua glória, Pai. Também, Senhor, estamos alegres por poder comemorar com os nossos irmãos pela passagem do seu aniversário, por mais um ano de vida, Senhor, e clamamos a Ti pelas mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um deles, Senhor. Que eles cresçam em santidade, cresçam em conhecimento, Senhor, da Tua pessoa, da Tua verdade, da Tua vontade, Senhor. Que eles cresçam como servos Teus, como filhos Teus, revelando cada vez mais a Tua glória, onde eles estiverem, Senhor. Clamamos, Senhor, pela vida de cada um, que eles estejam, Senhor, buscando a Ti e desejando uma vida de crescimento, Senhor. Clamamos, Senhor, pelo Teu cuidado sobre a vida deles, pela Tua direção, Senhor, para que eles andem nos Teus caminhos, que eles andem por caminhos aplainados pela Tua palavra, Senhor, que não haja tropeço em sua caminhada, mas que haja motivos de louvor e grande glória ao Teu nome em tudo o que fizermos, Senhor. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos porque a grande graça do Teu Filho Jesus nos alcançou, Senhor. O Teu grande amor está sobre nós, Pai. E o Espírito nos consola e nos ensina todos os dias a respeito do Teu amor. Que vivamos esse amor em comunhão, em comunidade e que reflitamos essa verdade em nossas vidas todos os dias. Amém. Amém. Agora começou, termina. Todos convidados ali embaixo comer um pedacinho de bolo. E não esqueçam de abraçar nosso